Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais um dia de aula. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio. Hoje nós vamos ter duas aulas de ciências, uma aula de ensino religioso e uma aula de educação física. Em ciências, nós vamos estudar no livro de ciências, nas páginas 28 e 29, como o corpo está organizado, tá? E depois nós vamos para a apostila. E tem atividade na apostila também. Mas primeiro nós vamos fazer a leitura dessas páginas do livro. Então vamos lá? Como o corpo está organizado? Nosso corpo é formado por vários sistemas que precisam atuar em conjunto, Um exemplo é o sistema digestório, discutido nessa unidade, que nós já vimos, que é responsável pela digestão e a absorção dos nutrientes presentes nos alimentos. Aqui nós temos alguns sistemas. Nós temos o corpo humano, sistema esquelético, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema nervoso e o sistema digestório, tá? Então aqui, nós temos os níveis de organização, Como que se chega nesse sistema? Então, nesses sistemas, Cada sistema do corpo humano é formado por órgãos, Aqui, sistema digestório, como nós já estudamos, Vocês sabem que existem determinados órgãos que fazem parte desse sistema, tá? Então, os sistemas são formados por órgãos, Como o estômago e o intestino. Os órgãos, por sua vez, são formados por tecidos, tá? A parede do estômago, por exemplo, é formada por várias camadas de tecidos musculares. Esses tecidos, são formados por células, que são as menores partes vivas do corpo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo compreender, tá? Sistemas, órgãos, tecidos e células, olha, partindo da unidade menor, células, das células surgem os tecidos, dos tecidos surgem os órgãos, e dos órgãos surgem os sistemas, tá? Para existir um sistema, primeiramente tem que existir as células. Essas células unidas vão se transformar nos tecidos e os tecidos vão se transformar nos órgãos, tá bom? A célula, tá? É a parte mais pequenininha, desse sistema. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, pega uma mochila, dentro dessa mochila tem um caderno, dentro desse caderno tem folhas e dentro dessas folhas tem linhas, tá? Então, eu acho que deu para compreender mais ou menos, Então, sistemas, órgãos e tecidos e células representam alguns níveis de organização. Então, nós começamos organizando as células, que vão surgir os tecidos, que dos tecidos surgem os órgãos e dos órgãos surgem os sistemas, tá? Então, representam alguns níveis de organização dos organismos. Assim, células formam tecidos, foi o que eu falei, os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam os sistemas. Os sistemas, enfim, atuam conjuntamente e permitem a realização de todas as funções e atividades do corpo humano. Então, dentro do corpo humano, há todos esses sistemas aqui, O sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, o sistema digestório. Todos esses sistemas cabem, dentro do corpo humano e precisam caber, Sem todos esses sistemas funcionando, perfeitamente, Nós não conseguiríamos sobreviver, não é? Bom, então vamos continuar na página seguinte. Então, aqui a gente vai ver a célula, Aqui, o nível da célula, tá? Então, essa é uma célula muscular, tá? Essa é uma célula muscular, que faz parte do sistema muscular, tá? Célula muscular, não estriada ou lisa. Dessa célula vai surgir, o tecido, tecido muscular, não estriado ou liso. Então, precisa haver várias e várias dessa para depois surgir os tecidos, tá? Depois, nós vamos para o nível do órgão, que é o 3,
camadas de tecido muscular, não estriado ou liso, tá? Ó. Depois aqui nós temos, ó, o estômago, tecido epitelial, o estômago, ó. E aqui nós já temos, né, o nível de sistema. Aqui o sistema já está formado, ó. Começou aqui, veio para cá, e aqui o sistema já está formado. Esse sistema é o sistema digestório, composto por esses órgãos, o esôfago, o fígado, o estômago, o pâncreas, a vesícula biliar, o intestino delgado, o intestino grosso, tá? Ó, esse sistema, ó, ele faz parte, né, do organismo humano, tá? Ó, níveis de organização do corpo humano, tá bom? Então, começa tudo por uma célula, né? E depois ela vai se juntando a outras para formar os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam o sistema, tá bom? Célula, a unidade da vida. Nosso corpo possui uma quantidade enorme de células. Elas são tão pequenas que não podemos vê-las a olho nu, né? Ou seja, a gente não consegue visualizá-las só através de um aparelho, né? Microscópio. Para se manterem vivas, todas as células precisam receber nutrientes dos alimentos. Alguns deles, como já vimos, fornecem energia. Outros são utilizados para formar mais material vivo, ou seja, material para formar novas células. Gás oxigênio, necessário para a vida da célula, tá? Aqui nós temos células sanguíneas, célula do osso, ó, vocês podem perceber que elas são diferentes, ó. A célula muscular, ela tem essa aparência, células sanguíneas tem essa, célula do osso, ó, já é diferente, né? Parece um raminho. Células da parede do trato respiratório, também é diferente. E células musculares do coração, tá? Depois aqui nós temos as células musculares não estriadas ou lisas, células musculares estriadas e a célula nervosa, tá? Então, ó, todas essas são células, né? Então, elas é que vão formar o tecido e posteriormente os órgãos, tá? As células podem ter diferentes tamanhos, mas não conseguimos vê-las a olho nu, né? Ou seja, nós precisamos, para visualizá-las, de um microscópio, tá? Em muitos tecidos, as células se multiplicam. Primeiro elas crescem e depois se dividem em duas, cada uma em mais duas e assim por diante. Isso permite o crescimento do nosso corpo até a fase adulta. Nos adultos, as células novas substituem aquelas que morrem ao longo da vida, tá? Bem interessante esse conteúdo, né? Então, para vocês pensarem um pouquinho, refletirem, né? Como que surge, né, o corpo humano, ó, de pequenas células incapazes de serem vistas a olho nu, né, que depois se unem, formam tecidos, né, que se unem, formam órgãos, que se unem e formam os sistemas que vão compor o corpo humano, tá? E trabalharem da forma mais perfeita possível para que a gente consiga sobreviver, não é? Depois de fazer essa leitura no livro, vocês vão vir para a apostila, tá? Aqui na apostila vocês vão ler novamente, né? Como o corpo está organizado. Então vamos lá. Vimos que o nosso corpo mantém uma organização, né? E inicia-se pelas células que crescem e depois, né, se dividem e formam os tecidos, que continuam se dividindo, formando os órgãos, que se associam, né, e formam sistemas. Que entre eles estão o sistema muscular, o sistema nervoso, o sistema digestório, né, o sistema cardiovascular, o sistema esquelético, entre outros. E todos juntos formam nosso corpo, tá? E depois vocês vão aqui completar essas frases que estão incompletas. Complete as frases estabelecendo seus devidos significados. Então, as células crescem, se dividem e formam os, tá? Então, aqui, ó, as células, né, crescem e depois, né, formam os
tecidos, né? Os tecidos formam os órgãos, né? Os órgãos se associam e formam os sistemas, né? E um conjunto de sistemas formam o, né? Formam o nosso corpo, né? Então, essa é a aulinha de ciências, tá bom? Logo depois, quando vocês terminarem, aí vocês vão para a aula de ensino religioso, onde vocês vão ler esse texto, A Escola é um Ambiente Especial, tá? Vocês façam a leitura do texto e depois vocês vão responder essas perguntinhas aqui, tá bom? Então, na escola podemos nos reunir em... Então, depois com a leitura feita, vocês vão conseguir fazer aqui as respostas, tá? B, na escola aprendemos a compartilhar o quê? C, na escola onde cada um vem de uma família, aprendemos né? Né? Continua. Modo de ser de nossos colegas e professores. D, a escola é um ambiente formador de... Então, vocês vão precisar ler o texto, a escola é um ambiente especial, para depois responder as perguntas aqui, né? Complete as frases, tá bom? Qualquer dúvida, é só mandar uma perguntinha no grupo, tá joia? Boa aula, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!